Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui através do vídeo, com a intenção de fortalecer a fé dos irmãos, para que os irmãos continuem firmes no Senhor, buscando, nesse momento difícil, aquecer suas almas diante de Deus, em comunhão, em amor. Agradeço aos irmãos que têm contribuído, que têm mantido firme nesses momentos que temos passado. E como igreja nós pretendemos ainda, irmãos, continuar cuidando dos amados irmãos que necessitam, dentro das suas necessidades. Agradecemos o amor e o carinho de cada um que tem permanecido fiel nas suas contribuições. Obrigado, que Deus abençoe, mas também lembrem de orar uns pelos outros, liguem uns para os outros. Nós temos testado algumas ferramentas e pretendemos melhorar esse diálogo junto com os irmãos, ok? Mas vamos lá, pouco tempo, para não ficar tão pesado o vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho rapidamente no texto de Abacuque, capítulo 3 de Abacuque, a partir do verso, vou ler a partir do verso 12 aqui, tá bom? Então vamos lá, Abacuque capítulo 3, verso 12, diz: Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Amém. Pai bendito, nós pedimos a Ti que nos oriente nesse pequeno devocional e que busquemos, ó Deus, seguir a Tua palavra. Conforta, fortalece a fé dos amados irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui é uma oração de Abacuque, muito conhecido, talvez nos dias de hoje tão falado, sobre Abacuque, sobre essa dificuldade aqui que ele tem passado. Nós estamos vivendo uma grande situação inusitada, irmãos, drástica, única em décadas. Não lembro na minha vida de ter passado algo semelhante a isso. Ainda nós não temos noção de como terminará essas coisas, como isso passará, o tamanho do prejuízo que ficará. Conseguimos imaginar, mas não sabemos ao certo. Prejuízo físico em termos de sofrimento, em termos de morte mesmo, pessoas têm morrido. E quantas pessoas têm morrido? Nós olhamos aí para a Europa, a situação complicada. Então, prejuízo financeiro, econômico, também podemos avaliar e ver o quanto isso vai ser difícil. Talvez vamos sair de uma crise entrando em outra terrível também. Aqui, prejuízos psicológicos e nesse momento de confinamento social, de uma forma até que radical mesmo, que nenhum de nós, talvez, não sei se os
os mais velhos aí já passaram por algo semelhante a isso, mas nenhum de nós viu ainda. Não temos visto isso, pelo menos em minha vida, ao longo de poucos anos de idade que tenho, não cheguei a ver ou presenciar tal coisa parecida como essa. Aí entra, diante de todas essas dificuldades, diante de tantos prejuízos que se tem, e o prejuízo espiritual? E o prejuízo espiritual? Como ficará isso? Vou deixar em aberto por enquanto, para depois nós voltarmos nessa pergunta, olhando para o prejuízo espiritual. Antes disso, irmãos, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre momentos assim? O que a Bíblia pode nos dizer, né? Não vejo passagem talvez mais adequada do que essa para falarmos neste momento. O profeta Abacuque, olhando aqui, era um homem muito sofrido. Ele tinha, olhando para os capítulos, o livro, duas angústias bem claras aqui. A primeira angústia que ele tinha era o estado espiritual do seu povo. Abacuque só via realmente injustiça ali, ele só via violência, iniquidade e opressão. Então essa era uma das queixas que ele vai colocar no capítulo 1, tanto é que no verso 4 do capítulo 1, ele diz: por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então ele olha para essa situação aqui mesmo difícil. A segunda aqui angústia na vida do profeta Abacuque era porque o Senhor tinha revelado a ele algo que iria acontecer. Olha o verso 6, está aqui no capítulo 1, diz: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então essa segunda angústia que ele tinha aqui, porque viriam os caldeus, essa nação terrível que vinha conquistando as moradas que não os pertencia, então estava chegando ao povo. Nos versos 14 a 17, Abacuque ele vai profetizar por volta aí em torno do ano 600 a.C. É difícil datar, tem uma data aqui porque mal cita reis, tempo, então não sabemos ao certo, mas o que é comum ali nos anos 600 a.C., ele começa a profetizar pouco antes da invasão de Nabucodonosor. Os versos 12 a 15, Abacuque, ele retrata Deus marchando mesmo pela terra e pisando com ira os inimigos de Israel. Nós vimos isso, especialmente no verso 15, ele se refere também à travessia do Mar Vermelho. No capítulo 3, ele diz: marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então ele vai retratar aqui o Mar Vermelho lá de Êxodo, quando foi falado Êxodo 14, onde as massas de águas, de grandes águas, recuaram, se abriram-se dos lados e o povo pôde passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Então Abacuque retrata realmente o Senhor se movendo pelo mar com seus cavalos. Então nós temos aqui essa figura. Quando chegamos no verso 16 do capítulo 3, ele espera pela punição dos seus inimigos. Ele está esperando. Então, quando ele ouve a sentença de julgamento daqueles invasores, o que iria acontecer, o seu coração treme ali no íntimo, ele fica triste, pensativo ali no seu coração, e ele decide aguardar em pleno silêncio ali, até que a profecia se realizasse, no verso 16. Quando chega no verso 17, parece que ele estava preparando o povo para aqueles terríveis dias que iriam chegar. No verso 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Então, parece que ele está preparando o povo aqui para esse tempo difícil que chegaria. Enquanto ele aguardava esse cumprimento aqui da profecia, ele decidiu confiar em Deus, independentemente do que acontecesse a ele ou a seu povo na invasão babilônica ou dos babilônios ali naquele local. Então, ele decide confiar em Deus. Ainda assim, diante de toda essa situação que Abacuque tem passado, ele decidiu, ele tinha em seu coração que ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da sua salvação. No verso 17 ele começa dizendo, ainda que, e vai retratar esse quadro de total escassez aqui, de alimento e mantimentos. Ainda que, né? Ele imagina, por exemplo, aqui 6 situações difíceis aqui. 4 que são relacionadas com a lavoura, e figueira, uva, oliveira, campos, ali, trigo, né? E 2 com a pecuária, ovelha, gado, e diante disso tudo que vem desse meio aí da pecuária, carne, leite, manteiga, queijo e assim outras coisas. Então essas crises descritas, irmãos, não estão acontecendo uma, depois acontecerá outra, elas estão simultaneamente acontecendo. Olha o quanto isso é difícil, olha o quanto isso tem sido pesado para ele. É um quadro gravíssimo aqui e desesperador de desabastecimento. Pouco mantimento que eles tinham, estavam passando mesmo por essa falta de comida em suas mesas, na mesa, e a situação ficaria pior. Então, quando ele fala em figueira, gado, ele refere-se a recursos e bens que eles tinham naquela época. Era o que eles tinham de bem naquela época, era isso. Então, seus bens estavam nessa situação, passando por essa escassez. Então, hoje, por exemplo, seria empregos, poupança, carro, computadores, celulares, estoque na despensa, no supermercado da esquina. Então essas coisas estariam sumindo. Então a crise hoje, irmãos, envolve profundo isolamento social, com uma consequência drástica de redução de boa parte dos meios de produção do país. O país está parado, o mundo parou. Então, temos relatos a todo instante na televisão, e isso chega até a nos causar tristeza, e tanto é que alguns até deixaram de ver um pouco os noticiários de tantas coisas que têm visto, né? Então, os países têm parado, o nosso país tem parado, né? Causada simplesmente por essa paralisação que foi generalizada da mão de obra do nosso país. Então, a falta, a escassez realmente tem acontecido. Pelo que me consta, até agora não tem havido desabastecimento a ponto de afetar a alimentação do povo. O povo brasileiro não tem ficado ainda sentindo a falta dos seus mantimentos, mas é óbvio, irmãos, que essa terrível possibilidade deve estar na mente de cada um de nós. Nós temos isso em mente, que possivelmente isso poderá acontecer, né? Uma coisa parece certa, em termos pessoais e sociais, quer falamos de empresas, quer falamos de cidades, de estados, o próprio país, o prejuízo econômico financeiro será enorme, e ainda é muito cedo para mensurar toda essa situação. Então, olha o quantas coisas nós temos e quantas coisas ainda se desenrolará mediante aí esses dias que ainda virão, né? Então, no entanto, quase nada de economia, aliás, não entendo quase nada disso, né? De economia e contas públicas aqui. Mas li há pouco que o próprio governo federal, algumas semanas, um mês e pouco atrás, anunciou que o crescimento anual estava previsto para 3%, né?
Até poucas semanas aí. Estava previsto para isso. Caiu hoje praticamente a zero. Última vez, algumas semanas atrás também, eu vi que estaria em 0,00203, uma coisa assim. Então, olha o quanto isso vai também afetar a situação, né? Então, para um país, irmãos, que já, como o nosso, que estava se arrastando, pouco a pouco, saindo dessas crises que nós tivemos, da Petrobras, mensalão, todas essas coisas que aconteceram, o país já vinha se arrastando, tentando melhorar, saindo dessa crise profunda realmente. Tudo indica, diante dessa situação, que vamos voltar a estaca zero, né? Vai ser difícil, se é que nós não vamos chegar até a regredir mesmo, né? E quantas coisas têm passado aqui do início de todas as crises que nós já estávamos tentando superar, que agora realmente estão voltando com esse novo vírus, com o país aí parado. Então, irmãos, vejamos como o Abacuque ia reagir a essa crise que ele traçou e tiramos algumas lições de como nós devemos reagir à nossa crise hoje, né? E ele vai ao verso 18 e diz o seguinte, no verso 18: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Interessante no verso 18 que ele diz, todavia eu me alegro. Alegrar? Como? Nesse período? Aí podemos pensar, falar, oh, coitado, rapaz. A crise foi tão grande que Abacuque perdeu o juízo, ele surtou, ficou maluco. Não, não é isso. Ah, então é que esse Abacuque sempre foi meio inconstante, meio inconsequente mesmo, né? Então ele não tem noção das coisas. Não, também não. Ah, então é porque ele era um otimista nato, né? Exagerado, daqueles que dizem, sorria que a vida é bela e vamos que vamos e as coisas vão para frente. Não, também não. Ele vai dizer, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Uma alegria espiritual, irmãos, uma alegria interior, que tem como base não sumiço das oliveiras, sumiço das coisas, dos mantimentos, não da morte de ovelha, não da dificuldade de pagar o empréstimo que tomou para investir na compra de 3 vaquinhas magras, 3 bezerros. Não é isso. Alegrar-se por essas desgraças que estavam acontecendo, alegrar-se pelas terríveis perspectivas terrenas que tem passado, ou até nós hoje nos alegrássemos nesse momento, seria de fato insanidade pensarmos dessa forma. Mas a alegria de Abacuque, irmãos, era baseada na pessoa de Deus. E o que era exatamente que Abacuque viu em Deus para se alegrar nessa crise? O que foi que ele viu em Deus para se alegrar nessa crise? Ele continua dizendo no verso 18: exulto no Deus da minha salvação. Exulto no Deus da minha salvação. Então Abacuque não se refere a Deus, irmãos, como o criador das uvas, das ovelhas, nem mesmo como o criador de todo o universo, aquele que mantém todas as coisas funcionando. Obviamente, sabemos que Abacuque cria dessa forma, sabia que esse Deus era o criador, o sustentador de todas as coisas, o provedor de todas as coisas, que criou tudo e mantém pelo seu poder, não largou todas as coisas ao léu, ao ocaso, de forma nenhuma, mas um Deus que continua cuidando, provendo, sustentando tudo aquilo que fez. Sabemos que Abacuque não estava falando dessa forma, que ele não cria em Deus, como, pelo menos nesse momento aqui, eles não estavam falando dessa forma, que cria em Deus como mantenedor. Mas era exatamente, ele estava falando no aspecto de que Deus estava baseado
ele cria exatamente nesse aspecto de que Deus era o cuidador, digamos assim, o supridor, e a sua alegria estava justamente nisso, na alegria do Deus que providenciou a sua salvação. Não somente porque Deus era criador, e era o soberano, é o onisciente, onipotente, não. Mas a alegria dele era no Senhor, que ele vai dizer: exulto no Deus da minha salvação. Era esse Deus Salvador que fazia descansar e ter essa alegria, sabe? Então Abacuque enxerga, irmãos, esse Deus como um salvador dele. Veja como o foco do profeta, irmãos, não é físico, não é material, mas é espiritual. Esse era o foco. E ele se concentra realmente na salvação que Deus ofereceu aos homens, nessa salvação que Deus oferece aos pecadores. Todos esses pecadores aqui, inclusive ele, Deus oferece essa salvação. E vê aí um motivo, olha para aqui e ele vê esse grande motivo, essa grande alegria, não apenas para ele, mas para que essa alegria deveria ser a todos os homens, que todos os homens o enxergassem como Deus Salvador pessoal, que a salvação fosse algo que elevasse as almas, que levassem todos os homens a uma adoração, a uma alegria nele. Ele vê isso de forma grande, o motivo de grande alegria. E não apenas para nós deveria ser isso, mas deveria ser para todos os homens. Um texto interessante que mostra essa alegria a todos os homens, como disse o anjo quando apareceu aqueles dois pastores no campo, né? E quando eles ficaram assustados, em Lucas capítulo 2, versos 10 e 11, diz: não temais, eis que vos trago boas novas, né, de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, olha, boas novas de alegria. Por quê? Porque o Salvador nasceu. Então, 600 anos antes, irmãos, disto acontecer, Abacuque vê esse motivo de grande alegria, esse motivo realmente de viver alegre no Deus que salva. Mesmo quando faltava comida, mesmo quando faltava os bens, mesmo quando faltava aquilo que eles necessitavam, o seu sustento, mas ele poderia alegrar-se no Senhor da sua salvação. Acho que é uma bela lição para nós. O foco de Abacuque, irmãos, ainda é bem mais nítido, é mais preciso do que apenas somente concentrar na pessoa de Deus como o Salvador dos que se arrependem e creem. Ainda é bem mais nítido, porque ele diz o seguinte: ele se alegra no Deus da minha salvação, ou seja, algo pessoal. E ele coloca aqui: exulto no Deus da minha salvação. É isso que eu exulto, sabe? Então, irmãos, precisamos entender essa situação, que nós cremos nesse Deus. Ele é pessoal. Deus ainda está no controle. Ele é o motivo do nosso riso, da nossa adoração. Então precisamos confiar nesse Deus, realmente. E que Ele seja, meus irmãos, o Deus pessoal de cada um de nós. Que Ele continue sendo. Então certamente essa alegria vai passar a todos vocês.
Como se a característica mais importante que Deus fosse o fato de ser somente o salvador dele. É algo interessantíssimo que ele faz aqui, Abacuque. E isso vai deixá-lo muito alegre. Mesmo tendo perdido tudo, mesmo as portas batendo aí os caldeus para a invasão, ele não tinha perdido a salvação, ou melhor, não tinha perdido o Deus da salvação dele. E certamente nessa alegria estava incluída a confiança que ele tinha em Deus, a paz no coração que ele tinha, a certeza que o céu realmente lhe aguardava. E no verso 19 ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da costa e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Mas o alimento, irmãos, foi tirado. O sustento desapareceu. Cadê a fortaleza? Cadê essa fortaleza aqui? Fortaleza não é para proteger? Não. De fato é. De fato é isso. Mas é fundamental, irmãos, sabemos que Deus, como Deus se propõe a ser a nossa fortaleza. Né? Em outras palavras, como fortaleza, Deus se propõe a proteger o quê como fortaleza? Deus se propõe a proteger o quê? Nossos bens? Muitas vezes sim, mas nem sempre. Nossa saúde? Muitas vezes sim, mas também nem sempre. Não é? Ele se propõe, ele promete, irmãos, proteger o nosso bem mais valioso, a nossa salvação. E juntamente, irmãos, com a salvação, proteger a nossa fé. Eu falei no vídeo passado que uma das coisas mais terríveis da acusação que o incrédulo pode produzir perguntando onde está o nosso Deus é causar qualquer rompimento em nossa fé, causar danos à nossa fé. Então ele se propõe, irmãos, a proteger o que nós temos de mais valioso, a nossa salvação e a nossa fé, a nossa confiança nele. Tudo que nós temos, até a vida nesse corpo, irmãos, estamos sujeitos a perder não apenas pela crise atual que vivemos, não somente por isso, né? Outras que podem surgir simplesmente pela fragilidade da nossa vida. Somos como neblina, né? Nossa existência é muito rápida, nossa vida passa de uma forma muito rápida. Hoje nós não sabemos se vamos estar vivos daqui a 1 hora. Olha esse vírus, quantas vidas sem ceifar. Mas nunca, irmãos, nunca aqui perca a esperança em Deus. Você nunca perderá a sua salvação em Deus. Nunca perderemos a proteção, o carinho, o zelo, o amor de Deus da nossa salvação. Sempre estará lá. Esse Deus sempre nos conservará. Então o valor dessa preciosa verdade, irmãos, deve levar o nosso coração a ter força, disposição e atitude para enfrentar qualquer crise que venha. Inclusive essa que estamos passando. Abacuque se sentiu assim. E ele continua dizendo: e faz os meus pés como os da costa e me faz andar altaneiramente. E sendo metafórico aqui, lógico que essa parte está sujeita a interpretações pessoais, e aqui vai a minha, né, dessas interpretações. Para mim, irmãos, faz lembrar, por exemplo, a habilidade da costa em pisar com cuidado e a delicadeza com que ela pisa. Né? Eu penso aqui na sabedoria que nós devemos ter ao avaliar as coisas, ao traçar critérios, ao julgar os outros, em suma. Sabedoria em como se comportar em situação tão desconhecida de todos nós e tão complexa quanto essa que nós vivemos. Cada um fala uma coisa, existem os extremos, quem não é de um é do outro,
Ou ouve um ou ouve o outro. Acho que o melhor é nós tomarmos cuidados com isso. Tenha sabedoria. Avalie as coisas. Deus nos fez seres pensantes. Aceitar tudo pronto. Não. Olhe. Em última instância, a verdade é aquilo que a palavra de Deus vai revelar ao seu coração. Busque nela. Outra coisa, irmãos, a capacidade da Cossen em subir para lugares altos, a ideia de altaneiramente, né? Subir excessivamente alto, procurando simplesmente, não apenas alimento, mas procurando também sossego, proteção dos predadores. Né? Então procure subir, buscar lugares altos, subir mentalmente, subir psicologicamente, e em especial subir espiritualmente. E subir espiritualmente, irmãos, buscando de todo o coração, buscando em oração pessoal, em grupo aí, dá para fazer algumas chamadas de vídeo aí, leituras reflexivas da palavra de Deus, meditando realmente. Também livros bons, irmãos, tenham por hábito ler também bons livros. Deus usou grandes autores para, com sua sabedoria, nos instruir. A preciosidade que esses homens têm de ser usados por Deus, escreverem tantas coisas belas, para também cuidar das nossas almas. E eu quero concluir dizendo, irmãos, quanto mais subirmos, mais estaremos protegidos de um terrível predador. Quanto mais espiritualmente subirmos, estaremos mais protegidos desse predador, esse leão raivoso que nos cerca procurando nos devorar. E não apenas com o vírus também, mas pior que esse devorador, que esse predador tem colocado, pior do que esse vírus ainda, é o desânimo, causando medo, causando danos à nossa fé, deixando-as em frangalhos realmente, com o testemunho diante de pessoas que realmente olham e nos veem acabados espiritualmente. Cuidado, meus irmãos. Dê um testemunho diante dessas pessoas, de tal forma, irmãos, que você possa dizer: eu me alegro no Deus da minha salvação. Você, meu irmão, você pode fazer isso, você deve fazer isso. E eu termino voltando àquela pergunta que fiz no início. Qual será o tamanho do prejuízo espiritual que esse tempo tem causado? A resposta, ela depende de como você se relaciona com Deus da sua salvação. Que Deus o abençoe, irmãos. Deus cuide de cada um de nós. Continuo lembrando, esteja em oração por nós, pelo país, pela igreja. Esteja em oração pelos irmãos que têm sentido tantas dificuldades nesse momento, que até de falta de algumas coisas essenciais. Então, irmãos, juntos nós podemos ajudá-los, juntos nós podemos nos suprir. E tendo qualquer necessidade, nos comunique, nos chame. Que Deus os abençoe, pela graça dele e pelo grande amor. Pai bendito, nós louvamos ao Senhor por esse momento, e que esse encorajamento, ó Deus, realmente traga combustível à nossa alma, e que vivamos na esperança do Senhor, e que saibamos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Cuida do teu povo, ó Deus, fortalece, supre e anima, para que todas essas coisas que, quando venham passar, quando elas passarão, que voltemos mais fortes, dando maior valor à comunhão dos nossos irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.